Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o MedTalk. Hoje o nosso tema é doenças respiratórias crônicas, com foco em asma e DPOC, que são dois grandes desafios da atenção primária. E para essa conversa, temos duas grandes convidadas, que é a doutora Marisa e a doutora Anne, preceptoras das UBSs Várzea e Alto Colina, que têm ampla experiência no cuidado desses pacientes. Doutora Anne Júnia Barbosa Lopes, formada em Medicina na Faculdade Unidas do Norte de Minas, em 2019, residência de Medicina da Família e Comunidade pela Unipam. A doutora Marisa Costa Peixoto, graduação em Medicina pela Unimontes, residência em Clínica Médica pelo Hospital Universitário Clemente Farias, residência médica em Doenças Infecto-Parasitárias no Hospital das Clínicas, UFMG, e pós-graduação em Medicina da Família pela UFTM, mestrado em Saúde da Família e Comunidade pela UFO, e docente e preceptora do curso de Medicina do Unipam, coordenadora do Internato de Saúde da Família do Unipam e médica de saúde e comunidade no município de Patos de Minas. Bom, e sobre as doenças respiratórias, nós sabemos que principalmente a asma e a DPOC, elas representam um desafio muito grande para a saúde pública. E significam uma maior hospitalização desses pacientes. E, inclusive, estão entre as principais causas da limitação da qualidade de vida e das internações hospitalares. E para situar os nossos ouvintes, quando falamos em doenças respiratórias crônicas, do que exatamente a gente está falando, além da asma e da DPOC? As doenças crônicas respiratórias são aquelas doenças que têm um tempo prolongado, que normalmente vão causar alguma alteração no tecido pulmonar, São doenças, igual você falou, que vão levar os pacientes até algum distúrbio, que talvez levem para o hospital, Dependendo da complicação. Elas são doenças que não têm cura, mas têm controle, E normalmente elas causam sintomas que persistem por muito tempo. É basicamente isso. Falando nesse contexto também, a gente queria saber qual é a importância de discutir sobre essas doenças no contexto da UBS. Pedro, a importância, porque assim, a UBS ela é a porta de entrada, dos usuários do SUS. Então, é onde esses pacientes, eles deveriam, pelo menos, ir primeiro, procurar ajuda primeiro. Como a Marisa falou, são doenças crônicas. Então, a gente tem uma grande porcentagem da população, acometidas por essas doenças, principalmente a asma e a DPOC. A gente vai ter outras, como fibrose cística, as doenças pulmonares ocupacionais, como silicose, asbestose, mas que são em menor quantidade, Mas pensando na asma e na DPOC, a gente tem um grande número de pacientes acometidos com essas doenças. Muitas vezes esses pacientes, eles são subdiagnosticados, são aqueles pacientes que têm falta de ar, que têm bronquite, mas não tem um diagnóstico correto e nem um tratamento, Não são tratados para aquela doença. E isso acha que é até normal, Às vezes a asma, por exemplo, às vezes convive com aquilo desde criança. É aquela criança que cansa mais quando vai fazer atividade física na escola, Mas que não tem um diagnóstico, E não é tratado. Além disso, que a Anne falou uma coisa importante, a UBS ela é a porta de entrada da atenção primária e também é lá onde é feito o cuidado continuado, a longo prazo. São pacientes que se moram na região onde a gente está, vão ser cuidados, mesmo que a gente encaminhe para o especialista, eles são pacientes que estão ligados à unidade de saúde, Então, assim, é perto da casa do paciente, é mais fácil de estar procurando, é a porta de entrada, vai ter um cuidado longitudinal e humanizado, que é uma das coisas, centrado na pessoa, que é uma das coisas que o médico de família faz. Bom, e de forma simples, doutora Marisa, eu queria te perguntar como que a gente pode explicar o que é asma? A asma é uma doença inflamatória, que normalmente vai causar diminuição ali dos brônquios, como se eles fossem apertados e dificultar a passagem do ar. E isso pode provocar alguns sintomas, nos pacientes que apresentam, como
tosse, falta de ar, sensação de aperto, e vários outros, né? Então, ela é inflamatória e ela causa essa alteração, né, no funcionamento pulmonar. Falando nesse contexto, eu queria saber quais são os fatores que mais desencadeiam essas doenças no contexto da atenção primária. No contexto da asma, a gente falando de asma, né? Geralmente o paciente asmático, ele é um paciente atópico, que a gente fala, né? Um paciente que ele é mais alérgico. Então, os alérgenos, né? Como poeira, né? Pólen, até eles falam me fugiu o nome agora, né? De barata. Não, inseticidas também, tem os irritantes, né? Do ar, inseticidas, fumaças, a fumaça aí vai entrar do cigarro, né? Qualquer tipo de cigarro. E as queimadas, né? Lá próximo da minha UBS, por exemplo, o pessoal tem esse mau costume, né? De queimar lixo. E aí o pessoal que tem asma, que tem DPOC, sofre nessa época, né? Além disso, no contexto da asma, né? Como eu falei, o exercício físico, né? No paciente que ele não está bem tratado, também pode desencadear, né? A crise de asma. E até mesmo infecções, como uma gripe, um resfriado, pode precipitar, né? Também a doença, né? Tem os fatores genéticos envolvidos, mas os fatores ambientais são muito importantes, né? Igual a Anne falou, porque às vezes a gente visita uma casa onde tem um asmático que não está compensado. Quando você vai ver, tem vários fatores ali dentro daquela casa que desencadeiam a descompensação, né? Então, a pessoa tem uma predisposição até a doença, mas os fatores ambientais são muito importantes. E uma coisa importante também, a Anne falou aí da poluição e do cigarro, mas a gente tem que lembrar também da exposição ao fogão de lenha, né, que podem também desencadear as doenças respiratórias. Não, isso a longo prazo, né? Se a gente pegar para ver os idosos hoje em dia, a maioria às vezes pode desenvolver tanto a DPOC justamente por conta dessa questão do fogão a lenha, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, recentemente ela iniciou o uso de oxigenoterapia, ela nunca fumou. Ela sempre teve o companheiro que fumou, né, por uns anos, ele parou há mais ou menos 10 anos, mas ela até, né, mês passado, ela cozinhava no fogão de lenha, né, aqui na cidade e na zona rural, né, ela fica lá e aqui. E evoluiu para uma DPOC com necessidade de uso de oxigenoterapia. Não, e puxando assim para a questão jovem, o uso do cigarro eletrônico também é um fator terrível, né, para asma. Muito importante isso que você falou, até porque como ele é saborizado, ele não tem o cheiro forte igual do cigarro. Hoje em dia a gente está vendo o uso indiscriminado, né? Sim. E de um produto que não é nem legalizado. E além disso, lembrar que o cigarro eletrônico, eles falam que alguns correspondem ao uso de 100 cigarros, né? Então, é muito importante lembrar disso, porque a gente está tendo alguns problemas por conta do uso do cigarro eletrônico. E outra coisa que é bom evidenciar também, além das doenças respiratórias, é que a nicotina presente no cigarro eletrônico, porque tem muito mais nicotina que em um cigarro, né? Aumenta muito mais a probabilidade de dar uma hipertensão, né? E começa muito cedo, né? Porque esses sabores, eles limitam essa dificuldade de usar o cigarro, que seria o sabor ruim. Então, tem um sabor ruim, a nicotina é modificada para não dar aquele pigarro na garganta. Então, é um produto que foi feito para viciar, porque não te deixa cheiro, então você consegue usar em qualquer lugar. Se uma pessoa fumar um cigarro eletrônico no banheiro e sair de lá, ninguém vai perceber que ela estava usando. Então, esse limitante social também é muito importante, né? Porque o cigarro, a pessoa fica com cheiro, e mesmo que ela não ficasse, ela precisaria de um lugar apropriado, um lugar aberto, porque senão o local fica fedendo, né? E isso incomoda muito. Incomoda. E isso que você falou é super importante, porque o cigarro é um dos fatores mais, assim, que aumenta risco cardiovascular, que é o que mais causa a morte. Então, é interessante também a gente lembrar que não só doenças respiratórias. Sim, tá envolvida tudo associado, isso, né? Exatamente. Bom, e quais são os sinais de alerta, né? Agora que a gente falou de fogão a lenha, cigarro eletrônico, eu queria saber os sinais de alerta que indicam suspeita de asma dentro do contexto da UBS.
Principalmente a tosse, né? Geralmente é uma tosse mais sem expectoração, uma tosse seca, né? O paciente vai falar que ele está mais cansado, ele pode falar que ele tem uma certa opressão no peito, uma sensação de abafamento. Ele pode referir uma própria dispneia, né? Em alguns momentos. Geralmente é um paciente que ele tem despertares noturnos com tosse, né? Igual eu citei a questão do exercício físico, né? Aquela criança que na educação física a professora observa que ele corre um pouquinho e ele para, né? Às vezes ele tosse, né? Então, esses eu acho que são os principais fatores. E a gente associar esses sintomas com a questão genética, né? Se tem história familiar, por exemplo, de asma na família, isso é muito importante, porque ele tem um risco maior, né? De estar desenvolvendo. Se é um paciente atópico, se tem rinite, se tem dermatite atópica, né? Que aí vai chamar mais atenção para a gente, para pensar nessa possibilidade de asma. E lembrar que as crianças menores, geralmente o relato é de chieira. A mãe chega falando, meu menino está chiando. E às vezes à noite, né, costuma ter uma piora e no início da manhã. Então a mãe percebe, às vezes, o sintoma chieira. Nas pessoas maiores, né, nas crianças maiores e nos adultos, tosse também é um sintoma que chama muita atenção, porque às vezes é o único sintoma que ele traz. E é uma tosse crônica, Crônica. Né? Às vezes a pessoa toma ali um antialérgico, não resolve e fica postergando. Incomoda muito, né? Eu tenho, por exemplo, um caso de uma paciente, como a Marisa falou, uma paciente adulta, e ela era uma paciente com deficiência intelectual. E aí ela não sabia me relatar, explicar direito o que ela sentia. Mas aí a família trazia que ela tinha uma tosse, né? Ela tossia no consultório, muito intensa, uma tosse seca. E ela já tinha passado por vários serviços de saúde, já tinha sido medicada para pneumonia, para sinusite, usando antibiótico, já tinha usado até corticoide oral, já tinha se tratado para doença do refluxo, que é um dos diagnósticos diferenciais que a gente faz quando tem tosse. E aí o que me chamou a atenção foi a história, quando eu fui colher a história dela, ela já tinha usado isso tudo, tinha a história de que na infância ela era um bebê chiador, ela chiava, ela já tinha feito o uso das bombinhas para tratamento de asma, mas tinha parado há algum tempo porque tinha melhorado, né? E aí a gente resolveu fazer um tratamento de prova com as bombinhas, né? A gente começou o tratamento, solicitou espirometria e ela teve uma boa resposta, né? Depois foi agendada a espirometria, a gente confirmou o diagnóstico e ela melhorou. E já tinha sido tratado para várias outras coisas antes. No caso, com a asma identificada, quais são os tratamentos que vocês utilizam na UBS? E em caso também de uma crise asmática, o que vocês fazem? Como é a primeira atitude ali? O tratamento envolve várias coisas, né? Tem o tratamento não medicamentoso, que envolve o cuidado ali com o ambiente que a pessoa vive, né? Que a gente precisa orientar a questão do, por exemplo, né, nas casas, nos quartos de criança, cortina, bicho de pelúcia, o forro que usa, a questão da limpeza da casa, não fazer varredura. A gente fala para fazer uma varredura úmida, evitar de passar a vassoura e subir a poeira, usar um pano úmido para poder estar tirando a poeira, de preferência, quando for dar a faxina, que a pessoa que seja asmática não esteja no local, porque senão ela pode desencadear uma crise. E a gente tem as medicações, né, orais, alguns comprimidos, e temos também as bombinhas, que algumas bombinhas vão tratar a inflamação ali pulmonar, né, que a asma causa, e algumas que são de resgate, que são broncodilatadores para poder tirar a pessoa da crise. Então, assim, o tratamento é um tratamento hoje em dia bem amplo e que tem muitas opções, né? Assim, no contexto da atenção básica, a gente inicia o tratamento, como a Anne falou, pede o exame, tenta conduzir, mas quando é uma coisa muito severa e que a gente não tem um resultado bom, geralmente a gente referencia para o especialista nesses casos. Mas, inclusive as bombinhas, a maioria delas é de fácil acesso, no sentido de conseguir essa bombinha ou pelo Estado ou na farmácia popular, né? A bombinha de resgate mesmo, com a receita o paciente pega sem pagar nada. E quando é pelo Estado, que são aqueles medicamentos mais elaborados, aí a gente abre um processo, né, administrativo, preenche a papelada, solicita e
ele consegue essa medicação. Mas tem que lembrar disso, a questão ambiental é muito importante. Não, isso que a senhora falou, eu não sei se existe ex-asmático, né? Quando eu era criança, eu tive alguns problemas de bronquite, inclusive com essa chieira no peito. E essas várias abordagens, né, de tratamento me ajudaram demais. Essa questão de não passar vassoura, né, passar só o pano úmido. Eu sofria muito, principalmente no inverno, né? E às vezes quando tinha que tirar o cobertor do guarda-roupa, que esfriava um pouquinho, gente, era uma noite assim que eu não dormia, né? De tanto espirrar, de tanto tossir. Mas conforme foi passando o tempo, graças a Deus, eu não desenvolvi mais nenhum sintoma. E eu acho, né, que foi graças a esse tratamento, assim, multidisciplinar, no caso. Entrou tanta questão ambiental, na época eu tomei medicamento, cheguei a fazer uso da bombinha também. E graças a Deus nunca tive mais nada. A gente nota que algumas pessoas, à medida que vai crescendo, tem um período ali que evolui de forma muito favorável e que fica estabilizado, né? Mas pode acontecer em algum momento, por exemplo, de você poder apresentar alguma crise. Teria que ver, você sabe o diagnóstico, era asma, era porque o pessoal falava muito de bronquite, né? Asmática. Na época que eu fui no médico, ele porque falou, tem um não, estigma, né? Asmática. Falar que é asma. As pessoas têm muito medo de asma. Aí você fala, é uma bronquite, ameniza um pouquinho, né? Teria que ver, né, o que estava envolvido, né? Porque talvez poderia ser uma coisa desencadeada por alergeno e que foi retirado, né? Então, a gente percebe que algumas pessoas conseguem, às vezes, ficar um tempo muito grande sem medicação, sem descompensação, que é um parâmetro para a gente, para saber se está controlado ou não. E às vezes, igual a Marisa falou, em algum momento, às vezes, por exemplo, tem um resfriado, tem uma gripe, ocorre um processo de inflamação ali, né, no pulmão, e aí abre um quadro de sibilo, né, de chiado, e aí, às vezes tem que voltar a usar a medicação. Não que tenha que ser contínuo, aí vai depender, né, de quanto tempo que essa pessoa vai ficar em crise, né, de como que vai ser, se vai ter despertar noturno, né, de como que vai evoluir o quadro. Às vezes foi um quadro, né, isolado, foi agudo, né, precipitado, por exemplo, por uma gripe, né, e vai melhorar, mas é uma pessoa que ela tem uma predisposição maior a desenvolver um novo quadro, né, se ela era asmática. Sim, com certeza. Eu até hoje eu tenho esse desconforto respiratório, não consigo correr, né, tenho essa dificuldade, mas agora partindo, né, para a questão da DPOC, eu queria saber o que diferencia, né, a DPOC hoje em dia, já que ambas, tanto a asma quanto a DPOC, vai afetar as vias aéreas e vai causar falta de ar. Então, a gente fala que na DPOC, né, é uma doença obstrutiva crônica, né, e aí tem uma obstrução mesmo na circulação. Na asma, é uma obstrução que ela é revertida com o broncodilatador, com a medicação que a gente faz, né. Então, na DPOC, por ser uma obstrução que ela é irreversível, é um quadro geralmente mais grave, e aí esse pulmão ele vai ter mais danos, né. Então, por isso que são pacientes que, se não tratados, se não cessar tabagismo, eles vão evoluir para o uso de oxigênio terapia, por exemplo. Mas, basicamente, a diferença seria essa. Vai ter uma dificuldade na saída do ar, né? Sim. Então, geralmente, o paciente que tem enfisema, que tem a DPOC, ele tem um pulmão mais... com mais dificuldade de ser eliminado o ar. E, normalmente, são pacientes que têm o tórax mais largo. Quando a gente faz Quando a gente faz um raio-x, você vê que ele está hiperinsuflado, que seria com muito ar lá dentro. É um pouco diferente da asma. Igual a Anne falou, algumas medicações que a asma vai ter um bom resultado, na DPOC não. E a DPOC, a preocupação que a gente tem é porque a lesão, ela é uma lesão mais severa e definitiva, e que às vezes, a longo prazo, esse paciente vai depender do uso de oxigênio domiciliar. Porque às vezes ele não consegue, com o ar, né, ambiente, ter uma boa saturação. Então ele descompensa com muita facilidade. Além do tabagismo, do fogão a lenha, do contato com fumaça no geral, que é o que a gente mais ouve falar, né, sobre as doenças respiratórias. Tem alguma outra causa que vocês queiram destacar?
do DPOC? Principal vai ser isso, Pedro. 85% dos casos, né, de DPOC, eles vão estar relacionados ao cigarro, qualquer tipo de cigarro, né? E aí, além disso, a questão de queimadas, né, poluição, a fumaça do fogão a lenha, né, que aí não entra dentro do tabagismo. E associada a isso, tem questões genéticas também, que vão predispor, né, o paciente a desenvolver, mas é uma quantidade mínima, né? Gases irritantes, né? Essas outras substâncias também vão predispor. Além disso, o paciente ter alguma outra doença respiratória crônica, por exemplo, se é um paciente asmático, né? Ele já é mais susceptível, por exemplo, a desenvolver a DPOC se ele fuma, por exemplo. E a gente tem alguns pacientes com as duas, a asma e DPOC, né? E como que é o tratamento desses pacientes? O tratamento é um pouco parecido, né? Porque algumas bombinhas que a gente usa na asma pode ser usada na DPOC. Mas a DPOC, como é mais complexa, às vezes a gente tem bombinha que são 3 substâncias dentro da mesma bombinha, né? Então, muitas vezes a gente tem que associar a medicação, né, oral, bombinha, oxigênio, dependendo do nível que a pessoa está apresentando, né, da doença. E a Marisa falou a questão, assim, da medicação, né? Antigamente eu falaria que um dos maiores desafios na DPOC seria a questão do diagnóstico e do tratamento. Porque a gente, por exemplo, o exame que faz o diagnóstico e espirometria era muito difícil, né, Marisa? Pelo SUS. A gente não tinha. Então, o paciente tinha que pagar para fazer o exame. E aí, para conseguir a medicação, por exemplo, pelo Estado, tinha que pagar tinha que ter o exame. Então, era complicado, né? As medicações são medicações que às vezes não são acessíveis, né? As melhores não são acessíveis para os pacientes que a gente tem na UBS. Agora, hoje, eu falo que, assim, a gente tem, né? Tem tudo para poder tratar, porque a gente tem medicações muito boas, né? Medicações caras, que são fornecidas através, a gente faz o processo, igual a Marisa falou, e o paciente consegue. A gente tem o exame com facilidade para fazer o diagnóstico. Então, eu falo assim que a dificuldade é a adesão do paciente, né, ao tratamento, porque tem que cessar tabagismo. E aí, isso aí é muito difícil, porque é um vício, né? Então, é muito complicado. A adesão do paciente, né, é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade hoje. E lembrar que a Ana está falando da realidade do nosso município. Em outros locais não é bem assim, né? Até porque as medicações dependem de cada estado. Por exemplo, lá em São Paulo a gente sabe que a facilidade é até um pouco maior do que aqui em Minas. Agora em Minas eles começaram a facilitar, né, o acesso a essa medicação que eu falei que são 3 medicamentos juntos. E aqui no nosso município, até tempos atrás, a gente não tinha acesso a espirometria, apesar de que não era um exame caro, mas tem paciente que não tem condição de pagar. E agora a gente tem ele disponível com facilidade, mas não é a realidade de todos os municípios. E assim, teve um período que ficou sem exigir que o exame fosse feito, mas foi um período muito cruel também, que foi da época da pandemia. Porque não podia fazer espirometria, porque é um exame do sopro, né? Então, o aparelho fica contaminado. Então, nesse período, eles não exigiam a espirometria, mas agora ela voltou, né, a ser exigida. Então, o paciente tem que ter espirometria para comprovar ali que ele tem aquele problema para ele poder receber a medicação adequada. E falando as causas, né, das doenças respiratórias, a gente falou muito do tabagismo e, assim, eu vejo que há uma extrema dificuldade, né? Porque a gente vê muita reabilitação de pessoas usuários de crack, de cocaína, e eles saem da clínica de reabilitação sempre com cigarro. Não sempre, mas assim, 90%, assim, pelo menos eu vejo. E assim, eles não conseguem largar o vício do cigarro, assim como eles conseguem largar das outras drogas. Então, é essa extrema dificuldade, né? Porque você faz o tratamento, mas continua destruindo ali com o malefício, né? E além do fogão a lenha, que a pessoa que se acostuma muito a usar o fogão a lenha fala assim, nossa, a comida é muito mais gostosa, mas ela não sabe o problema que ela está causando para ela mesma. Uma coisa é a pessoa cozinhar no fogão a lenha uma vez no ano porque ela gosta. Outra coisa é a pessoa virar uma rotina de todos os dias. Você não dá um descanso para o seu pulmão e o seu pulmão sempre está inalando aquela fumaça, né? Todos os dias. Sim, é muito difícil. E o tabagismo é bem complicado, porque realmente, às vezes, a pessoa tem a vontade de parar. E, às vezes, ela tem dificuldade,
né? Apesar de que a gente também tem um tratamento disponível, mas a pessoa precisa participar, né, dos grupos, é uma coisa muito com um protocolo muito bem estabelecido. Se a pessoa não quiser participar daquela forma, não vai conseguir ter essa ajuda. E assim, ó, eu diria que para os pacientes que às vezes, por exemplo, qual que é a experiência que a gente tem naqueles que pararam de usar alguma droga ilícita? É que a gente usa a filosofia da redução de danos. Então, às vezes, a gente negocia com a pessoa, né? Ou, às vezes, por exemplo, aquele que fuma muitos maços por dia, a gente negocia, olha, nesse momento você não está preparado para parar, mas vamos diminuir, né? E é muito complicado, porque também a gente sempre faz a abordagem para poder estimular a parada do cigarro. Só que a gente tem que também analisar em que fase que aquela pessoa está. Ela quer parar? Né? Porque hoje em dia o plano para qualquer doença, ele é compartilhado. Então, assim, é uma coisa bem complicada. Eu já tive paciente que fuma, usando oxigênio, porque tem enfisema pulmonar, e que fala, não quero parar de fumar. É a única coisa prazerosa que eu faço. Então, assim, é muito complicado. Eu tenho, assim, ele foi para casa usando oxigênio. Na primeira semana, a agente de saúde veio me falar que ele esqueceu que estava com o cateter e foi fumar. E queimou a via aérea. Quase explode, né, a casa. E aí, assim, nisso aí os filhos, né, cortaram o cigarro, não pelo querer dele, né, mas dos filhos. E aí eu fui lá visitá-lo e aí, assim, pensa uma pessoa triste, não comia, não falava nada, super depressivo. E aí depois pedi alguns exames, a filha foi lá me levar e falei, e aí, como que ele tá? Não, tá ótimo. Por quê, doutora? Voltou a fumar. A gente não conseguiu. Ele falou que não para, que não tem jeito, que ele não vai parar. Ele não estava preparado, igual a Marisa falou, não estava nessa etapa de parar, né? Mas aí pelo menos, eles conseguiram diminuir a quantidade. Aí limitou lá 2, 3 cigarros por dia, né? Mas conseguiu diminuir. E aí a pessoa melhorou, né, da tristeza. Não, tem uma paciente, acho que a doutora Marisa vai saber quem que é. A gente, né, teve uma intervenção em uma vila, e aí uma das moradoras lá até comentou com a gente, ô doutora, eu sem meu cigarrinho, já me tiraram tudo da vida, se me tirar o cigarro, o que eu vou fazer? E assim, a gente fica realmente de mãos atadas, né? Porque a pessoa se tornou muito dependente, mas ao mesmo tempo a saúde dela, né, é o outro peso. Única coisa, Isabela, que a gente não pode desistir. Sim, com certeza. A gente sabe que aquela pessoa não pretende parar, mas em toda entrevista a gente pergunta, e o cigarro? Tá fumando? Quantos? Já pensou? Que muitas vezes eles mudam a fase, né? Às vezes de uma fase que ele fala que ele não quer parar de jeito nenhum para a fase que ele fala, realmente está me fazendo mal, eu preciso pensar que eu tenho que parar com isso. Então a gente nunca desiste de perguntar, não é porque ele falou que não vai parar, né? Então assim, a gente sempre está abordando, claro que com muito cuidado, porque também a gente não pode fazer disso aí uma moeda de troca. Tipo o quê? Olha, eu não cuido mais de você se você não parar de fumar. A gente não pode fazer dessa forma. Você acaba perdendo a pessoa, ela não volta lá mais. E aí tende a piorar a saúde e tudo, né? Então... Doutora Marisa e doutora Anne, eu queria ver com vocês se vocês podem compartilhar, né? E já nessa linha de raciocínio de histórias de pacientes, alguma história que marcaram, que passaram no consultório de vocês... e que vocês queiram dividir com a gente. Assim, é uma coisa que a gente até já pontuou aqui. Eu lembro de um paciente, hoje ele já está homem, né? Mas era criança na época que eu atendi. Criança, assim, quase pré-adolescente, e ele tinha uma asma que não melhorava de jeito nenhum. E enquanto a gente não foi lá na casa fazer uma visita domiciliar, que nem é um paciente de visita, não é acamado, não é domiciliado, mas a gente foi para entender por que essa asma não melhorava. Eu até ficava desconfiada que não, porque ele morava só com o pai e a avó. A mãe não estava presente no ambiente. Eu pensava, esse menino não está usando os remédios de forma correta. E quando a gente foi lá, é que a gente viu que era um ambiente que fazia as descompensações, né? E a partir daí que a gente orientou o pai, que teve uma mudança
no ambiente de casa, é que a gente viu uma melhor evolução na doença do paciente, né? Então, a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente desconfia, né? A pessoa te fala que está usando direitinho, você fala, mas não é possível, que não está dando não certo. Melhora. E às vezes, está ali, dentro de casa, às vezes, a solução do problema, né? Então, é muito frequente acontecer isso. E assim, e algumas histórias que vocês já colocaram aí, a Ana também falou, que é, às vezes, a frustração que a gente fica daquela pessoa que a gente sabe que o tabagismo está atrapalhando a melhora e que ela está determinada que ela não vai parar de fumar. Foi muito bom a conversa hoje, mas assim, o tempo acabou, a gente tem que encerrar. E eu agradeço muito a companhia de vocês. A Marisa é minha preceptora da UBS, a Anne é minha antiga preceptora, então eu estou com duas especialistas em medicina da família que eu tenho no coração, que eu convivi. Então, muito obrigado pela participação, foi de extrema importância. Eu quero agradecer também, né, duas inspirações aí da atenção básica. Ser médico de família é muito bonito, né, justamente por conta disso, que a gente acompanha o cuidado ali de perto. E às vezes, por exemplo, essa questão até que a senhora falou, né, doutora Marisa, de ir lá na casa do paciente, de verificar por que o tratamento não está surtindo efeito, às vezes um médico especialista não teria essa possibilidade, né, e por isso é tão importante. Então, no mais, né, muito obrigada. E esse episódio, né, gostei muito de gravar com vocês. Ele principalmente vai reforçar a importância do acompanhamento contínuo, da educação em saúde e do olhar humanizado, né, do cuidado humanizado. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né, mesmo com toda a correria, a gente fica um pouco apreensivo, não está acostumado, né, de estar dando entrevista, mas foi um prazer poder colaborar. Foi um prazer também. A gente agradece.